você vendo um corpo foi vítima, né, de afogamento, você consegue saber quanto tempo ficou na água ou não dá pra saber mais? Não dá, é sempre uma estimativa, tá? Isso que a gente assiste em CSI e tal, o cara, não, ele está morto há 4 horas. O cara faz assim, ó. Ele faz assim, ó. 2h47. 30 minutos e 5 segundos. Isso não existe, 4 de gente. setembro, 37 minutos. Não, ele dá uma lambida no cadáver, né? Isso eu nunca vi. Pô, os caras estão falando assim, ó. Foi dia 4 de setembro. É o teste da cocaína, né? O cara põe na boca. Aqui, né? Ótimo, né? Isso, imagina, nada a ver. Como que é? Mas é sempre estimativa, porque são 2 aspectos que a gente tem que levar em consideração. Características do corpo e as condições do ambiente. Então, só com o corpo... Exatamente. Só o corpo eu não consigo falar... Onde foi achado? Na neve? No deserto? Aí você tem que considerar. Por exemplo, pessoas com mais tecido adiposo... Gordas, Eu. Elas demoram um pouco mais. Então os processos... Porque como é que a gente faz a estimativa? Analisando os fenômenos cadavéricos. A partir do momento que cessou a vida, já começa uma série de fenômenos. Então Rosângela, vamos fazer um negócio bem didático para quem não entende nada, que nem eu. Ou colocar... Eu tenho 2 perguntas sobre isso daí. Tá, mas vamos fazer didático. A pessoa acabou de morrer. O que vai acontecendo no corpo? Primeiro, 3 fenômenos abióticos. Resfriamento. O que é abiótico? Não entrou a parte ainda interna de decomposição. Tá? Então, bióticos fora. Não começou o processo. Porque sempre a decomposição começa de dentro para fora. Ah, é? De dentro para fora. Então, primeiro, nós temos 3 fenômenos. Resfriamento do corpo. E um corpo, ele resfria 1 grau por hora. Como o carro, como o motor de um carro. É igualzinho. Quando você desliga o carro... Ainda fica aquele... 1 grau por hora. Muito bem. A rigidez cadavérica, ela vai se instalando e ela tem uma progressão. Então, começa na mandíbula, a região cervical, braços, tronco e perna. Então, a gente já sabe como que começa. Essa ignorância acontece por quê? O sangue para de circular? O que é? Os músculos vão enrijecendo, então, mas vão retesando, porque não assim, tem... Né? Pode ficar. Não, se ela estiver assim, ela não abre. Você não consegue abrir, né? Mas esse é um outro fenômeno. É? Que não é esse. Tá, então a gente fala rigidez. Tá, rigidez começa também a se instalar. Resfriamento, rigidez e a formação... A indiscrição. Sim. Tudo fica problema. duro? Não, o que você está pensando, não. Pô... Pera um pouquinho, só se acontecer um espasmo cadavérico, aí é outra coisa. Cara, aí tudo fica duro. Eu queria ser encontrado... com espasmo cadavérico? Exato, né? Porque fala, nossa, Vilela, parabéns, morreu bem. A peça não fica... Não, a não ser... Nem depois de morte. A não ser que tenha um espasmo cadavérico. No momento da morte, você tá, por exemplo, com o pênis ereto, você vai ficar. Caramba! Nós já atendemos casos assim. Se você estiver fazendo besteirinha, escovou os dentes, tomou banho, e aí você tava... morri. Aí teve um ataque cardíaco. Mas não é sempre que acontece isso. Gente, não é sempre. Assim, 99% dos casos é flacidez. Mas por que essa rigidez ela não acontece lá, por exemplo? Porque não tem... essa rigidez que vai acontecendo no corpo do cadáver? Porque o pênis é um músculo. Para ele ficar rígido, tem que ter sangue. Tá? Então, não necessariamente... Entendi. Claro que ele tem sangue, mas assim, o que faz a ereção, né? É o sangue todo que vai... Exatamente. Agora, já aconteceu do indivíduo morrer e ter esse espasmo cadavérico que ninguém sabe explicar muito bem. Depois de morto? Não, assim... Na hora da morte. Então, muitas pessoas falam, muitos estudiosos, é porque foi uma morte muito repentina, ou então ele sofreu muito, que acontece, mas é raro. Nós temos lá, eu atendi um caso interessante, que o indivíduo estava numa briga de faca, ele com a faca e o agressor lá, o outro. Ele perdeu a briga, é claro, porque ele foi encontrado morto. O cara ainda jogou num riachinho. Quando nós tiramos, ele estava exatamente assim, segurando firmemente a faca. Na mesma pose. Ele caiu e ficou assim. Interessantíssimo. Ele morreu naquela posição que ele estava... Exatamente. Que ele tomou um golpe, que ele estava segurando firmemente a faca. Interessante isso. É algo difícil. Existe... lógico, a gente vê tanta coisa, né? Até porque vira streaming, né? Vira seriados e tudo mais... existe algum tipo de movimento pós-morte? Que a gente ouve falar. Às vezes tipo assim, que a pessoa assim, tá lá no necrotério ou no próprio ML, aí, o braço mexe. Mexe. Talvez por conta justamente dessa... Não sei se é lenda, a gente escuta disso. Isso aí tem um pouco de mito. Ou faz um...
Vou falar, se tem. vocês querem... Sim. Da boquinha, tem, boquinha. Da boquinha, sim. Caso Você de nunca viu isso aí? enforcamento. O cara morto fazia... Sim, caso, É. mas aí é um caso específico. Enforcamento. Quando o enforcamento, o laço é muito duro, a gente chama de laço duro, quando o instrumento utilizado, ele tem uma superfície menor e ele segura mesmo. Sabe varal? Sei. Aquela corda de varal. Aquelas cordinhas todas são excelentes. Excelente pra matar? Para o enforcamento. Porque a maioria do enforcamento é suicídio, não é homicídio. Tá? O pessoal fala, fulano enforcou. Não enforcou. Ele estrangulou, ele esganou. Enforcamento é suicídio. Tá. Pode eventualmente ter um caso. Se uma pessoa fizer isso, é estrangulamento. Não, estrangulamento é com laço, com instrumento. Sim, esganadura é com as mãos. Entendi. O americano, ele não tem a palavra esganadura, então ele fala estrangulamento por mãos. Entendi. Então, mas sempre de terceiros. A gente você tem a não, esganadura a gente não consegue, e o enforcamento tem que ter alguma coisa. Sim, o enforcamento é o peso do próprio corpo da vítima que constringe, porque ele puxa, né? Aquilo está num laço corrediço, é o peso do corpo que acaba esticando. E que pode até quebrar também. Eventualmente, se for assim. Difícil. É a falta de oxigenação, traqueia. É difícil, exatamente. É difícil. A maioria dos enforcamentos, a gente chama ele não é... Oh, meu Deus, agora esqueci o termo. Estou falando aqui. Ele não é... O corpo não está totalmente sustido. Ele está apoiado em alguma coisa. Então, é interessante que muitos delegados novos, o pessoal mais novo, você até perito, fica assim, nossa, será que foi um homicídio? Mas não é. É impressionante como as pessoas têm conhecimento a respeito de enforcamento. É impressionante. As pessoas que se utilizam... se utilizam. Não, mas é demais. É mais demais. Do que isso. Assim, a gente pega um indivíduo que se enforcou sentado no tanque. O cara faz a cordinha, põe na cabeceira da cama e só deita e se enforca. É impressionante. E consegue, né? O intento que é se matar. Tem aquela coisa também dos caras, daquele negócio do cara ter o sexual, né? Que o cara se enforca... asfixia erótica. Erótica e aí solta na hora que tem o orgasmo. Você já pegou gente no motel? Asfixia erótica? Sim. Passa do Autoasfixia erótica e asfixia erótica com outra pessoa. Sim. Nossa, sim. Isso é comum porque passa da medida. A pessoa fica tão entusiasmada e vai. Vou segurar um pouco mais, vou segurar um pouco mais. Mas tem viu? Autoasfixia erótica. O indivíduo que fazia lá o filme, aquela série do Gafanhoto, esqueci o nome dele, Carradine. John. Ele morreu assim? Sim. Dizem que ele estava filmando. Né? O vocalista do Nexus morreu. Exato, tem muito. E aqui no Brasil também, viu? O indivíduo faz lá na beliche dele mesmo, no quarto. É verdade, o cara tá. Por que viver perigosamente assim, né, gente? Mas as pessoas que fazem isso, elas dizem, não sei porque eu não tenho experiência própria, mas já conversei com várias pessoas que elas dizem que realmente dá uma sensação muito grande. Entendeu? Que potencializa, né? Paquito, potencializa, porque a falta de oxigênio. Mas crianças, cadê? Não façam em casa. Não façam Paquito, isso. Você pode morrer. Então não vai tentar, porque você pode morrer. Mas vamos voltar então, Rosângela. A gente falou sobre perda de calor, esfriamento do corpo. Resfriamento. Rigidez. A rigidez, tá? E começa a formar uma coisa que a gente chama de hipóstase ou hipostase. Tem as duas formas, eu prefiro hipóstase. Porque o sangue, ele tende a se depositar na parte mais baixa do corpo. Então, por exemplo, se o indivíduo morre e ele está em decúbito dorsal, ele está de barriga para cima, o sangue que está nessa superfície aqui, ele tende a descer por capilaridade. Gravidade também? É isso, a gravidade, a força da gravidade. Então, desce, o que você vai ver? No lado que o sangue desceu, tem a lividez. Que lividez o que é? Cor de cadáver. A gente usa muito isso. Nossa, você ficou lívido, porque você, né, de repente, com uma ação, você perde a cor. É bem isso. Então, o lado que o sangue sai, fica lívido. E onde ele se deposita, formam aquelas manchas róseas e etc. Saquei. Isso é importante para a gente observar se aquele corpo não foi mexido. Então, isso também é um fator importante. Então, analisando o resfriamento... Só para explicar para a pessoa de casa. Então, olha que legal isso, Vilela. Então, vamos lá. De repente, vamos supor que eu morri de lado. Essa aqui ia estar lívido. Isso. E aqui ia estar... Só que daí eu levo esse corpo para algum lugar para fazer... Deixa estendido assim. Deixa bacaninha assim e fala, opa... Aqui não. Já viram por quê. Então por isso que você descobre se mexeram. Exatamente. Esse é um dos... Uma das ele morreu em outro lugar e foi trazido para cá. Ou ali mesmo no local. Claro que tem gente que mexe
de forma culposa, vai. Não deveria estar mexendo, mas mexe porque quer ver, será que está tá. vivo? Vira, a família tá. faz isso. Agora, tem gente que faz isso dolosamente. Então é importante. O cara Pra faz isso para mascarar alguma coisa e levar a polícia ou a perícia a erro. Entendi. Entendeu? Então, esses fenômenos, na hora que eu começo a observar esses fenômenos, que tem aproximadamente um período. E vai te dando Vai me desde dando horas dicas. a dias Exato. até meses, né? Exato. Então, esses primeiros fenômenos abióticos. Aí começa a formar uma mancha verde, que a gente chama. Que ela se forma na região do ilíaco, no intestino. Porque ali começa a fermentar tudo. Forma um gás sulfídrico, que ele é verde. Então, você observa. A pele está verde. E aquela mancha ela vai se estendendo. Vai espalhando, o indivíduo fica praticamente verde e aquilo vai escurecendo porque o sangue está se deteriorando. E aí começam todas as vísceras tal, a formar gases, putrefação. Por isso que o cadáver incha. Aí você vê, ele toma uma cor diferente, a pele fica enegrecida. Ele incha por quê? Pela formação dos gases. Aquilo vai de dentro para fora. Porque, me corrija se eu estiver errado, a gente tem zilhões de bactérias. Sim. E essas bactérias falam, pô, eu preciso comer. Então elas começam a digerir o autólise. próprio... Autólise. É isso? É isso. Legal. E começam a formar, em função disso, esses gases. O corpo vai inchando. É o que a gente chama de fase enfisematosa, é gasosa. Ele se transforma. Isso que eu queria perguntar. Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu não reconheci, nem se era homem, se era mulher. Chega nesse ponto? Da pessoa olhar, parente olhar e falar assim, e aí? Não é. Nessa fase, assim, você olhar, falar, não, é homem e mulher, dá. Porque, inclusive, o que ocorre? Protrusão dos olhos, os olhos saem das órbitas, a língua sai da boca, então protrusão de língua. Ela vai para fora da boca? Ela sai da boca, sim. Mas nos casos de asfixia também, viu? Seja enforcamento, estrangulamento, esganadura, também sai. E a pele fica escura. Então, realmente, para você identificar... Mas homem e mulher dá bem a diferença. Por causa da genitália. A genitália também cresce. Então. Também fica enorme. Sai, parece até que o pênis está ereto, mas não é. É mesmo? É dos gases que se formam nessa região, vai tudo ali. Agora, se for afogado, eles comem, né? Come. Normalmente come o pênis, porque tá ali. Sim, e o peixe também. Gente, tudo que é mucosa, esses bichinhos vão direto, tá? Não é só peixe, não. Ave também. Então vai tanto no ânus quanto... É um tubo só, né? Por isso que eu vi muita gente falar não sabe se é homem ou mulher, porque comeu a genitália. E você não sabe se é homem ou mulher, porque comeu. Mas nessa fase ainda dá pra gente identificar. Claro, se você é treinado, você consegue observar. E aí o problema são as flictenas, porque além dele inchar, começam a formar bolhas na pele. Né? Então, assim, super complicado, você tem que ter cuidado na hora de virar, porque aquela flictena, tanto ela tem gases extremamente tóxicos, como ela tem líquido também. Então, nós temos até um perito, que já até se aposentou, que ele perdeu um olho. Na hora de virar, sim, saiu aquela... É uma sopa de bactéria. Ácido? É uma sopa de bactéria. Pá, pegou no olho. Perdeu o olho? Perdeu infecção, brabíssima. Então, a gente precisa ter cuidado. Depois dessa fase, entra uma que chama colicoativa, é quando a gente começa a derreter. Literalmente, a gente vira derreter. Então, toda essa músculo, carne, gordura, ela vira uma massa. Mas isso já está em quanto tempo? Mas não precisa muito, não. Dependendo, se for um local muito quente, coisa de 20 dias, um mês, já começa. Porque isso que eu estou falando para você, de inchar, 3 dias, tá? 3, 4 dias. 3, 4 dias já está inchando. Já está inchando. Derreter é a última fase. Não, depois vem a esqueletização, porque primeiro você vira uma massa pútrida, né, que tem aquele odor horrível. Qual é o odor? É aquele odor de rato morto? Não é. Não é aquele agridoce? Não é odor de carniça. O pessoal fala assim, carniça. Bicho tem um cheiro. Peixe também. Humano é um odor assim totalmente diferente. Se você sente isso a primeira vez, você já sabe que é de decomposição de cadáver. Né? Dá para explicar assim? Que seria... O cheiro de carniça é bem característico. Então, não tem nada a ver? Não tem nada a ver, gente. É um negócio diferente. Eu não sei assim explicar especificamente por quê. Mas... Talvez hormônios e outras substâncias que nós temos, que ali na putrefação começam a agir, mas que fica um odor diferente. Não é cheiro de carniça, de cachorro que morreu, de bicho que morreu. Nada a ver. E vamos colocar numa linha de tempo, então. Tá. Primeiras horas. Os fenômenos abióticos. Então não entrou nada, ainda está tudo lá meio parado. O que a gente observa? Resfriamento do corpo, a formação das hipóstases, porque o sangue vai depositando, né? E o enrijecimento. Então, desses 3, o que
vai começar mais tarde é a rigidez. Então começa na mandíbula, vai para a região cervical, braços, tórax e pernas. Se ele está totalmente rígido, quanto tempo você falaria? Aconteceu de tanto... Totalmente rígido? Umas 15 horas, 18 horas. Tá. Já está instalado. Depende do indivíduo, de características mesmo corporais do indivíduo, anatomia. Se está tomando muito antibiótico, tem medicamento que retarda. Retarda. Então você tem que considerar tudo isso. O indivíduo que está com febre, se eu tenho 2 cadáveres, um cara está com 40 graus, o outro está na temperatura normal, 36. Vai mudar aquele claro que vai mudar. Não, ele vai, mas só que ele vai demorar mais. Vai demorar mais. Aí eu falo, pô, mas esse cara foi morto. Você fica... Porque um tá já com 34, 33 graus e o outro ainda tá. Se ele estava com febre, 40 graus, ele deve estar lá nos 40, nos 38. Então tem diferença. Tudo isso você tem que considerar. E o ambiente e essas características. Pessoas magras, esportistas, elas enrijecem muito mais rápido. Porque o indivíduo não tem nem gordura. É só músculo, né? Então enrijece. Criança já começa na rigidez mais rápido. Mas sempre a estimativa é assim, olha, gente, de 6 a 10 horas. De 12 a 18. Então até 15 horas, 18 horas, totalmente rígido. Daí pra frente, é questão de dias ou ainda tá em horas ainda? Pra ter mudança? É tudo junto. Não, é tudo junto. Mas aí mais tempo, entendeu? Pra formar as fliquitenas. Primeiro vem a mancha. Mas, olha, isso é interessante. Eu atendi um caso de um taxista. Ele foi morto dentro do táxi. Os caras, de dia. Assim, meio-dia... Um sol em São Paulo. E eu cheguei rápido, não é que eu demorei, não. Sim. Porque às vezes o pessoal, até a delegacia chamar, a perícia, demora. Então não é o fato de nós demorarmos, é a delegacia que demora para nos chamar, porque a gente só trabalha com requisição. A gente tem que ser solicitado. Perito, se eu estou passando na rua e falo, nossa, aquele cara está morto, eu vou lá atender. Não posso. Porque aí eu já não sou mais perito, eu sou testemunha. Então não posso atender. Eu preciso sempre receber uma requisição. E às vezes o delegado está ouvindo as partes, demora. E esse caso foi super rápido, porque eu estava perto. Eu cheguei lá, assim, devia ser umas 3 horas, 2 horas depois da morte. Que esfaquearam, ele nem saiu do local onde ele estava dirigindo do banco, ele nem conseguiu sair, ele foi morto ali por trás, pela frente, tal, várias facadas. E era um senhor assim, gordo, tinha uma barriga grande, e ele já estava começando a inchar, com tanto que ele ficou prensado entre o banco e a direção. Entendeu? Eu cheguei, ele já estava com a mancha verde instalada, ele já estava, mas por quê? Calor demais, fechado, dentro do carro. Literalmente um forno. Um forno. Acelerou o processo todo. Acelerou todo o processo. Então, o perito, né, principalmente, ele tem que ter atenção para isso. Porque o legista, ele faz o exame do corpo no necrotério, ele não sabe onde estava o cara. Entendeu? Se ele estava dentro de algum lugar ou não. Então, essa estimativa, na verdade, o perito é que tem que fazer. Porque ele sabe as condições do ambiente e ali ele vai olhar as características do corpo. Tá? E aí vamos falar do espasmo. Isso, gente, é o que acontece 90%. Todo mundo passa por esse processo. Não interessa se você é rico, é pobre, a tua cor, raça. O processo é o mesmo. Todos nós passamos. A gente chega naquela massa, que é colicoativa, já está derretendo, é uma massa. Ali você derrete e os ossos vão ficando limpos. Né? Só que não é um processo assim muito rápido. Esqueletização mesmo total pode demorar anos. E aí... Eu também, uma vez, de novo, não sei se é mito, os animais também que vão indicar o tempo. A fauna necrófaga. Sim, de insetos. Insetos a animais domésticos. Isso. Animal doméstico come cadáver. Qualquer um, do dono. Então, dependendo do animal que estiver lá, aí você fala, nessa fase é a mosca, nessa fase é... Pulpa, tal. Isso você tem condição também. Em geral, é cadáver que está em ambiente assim, aberto, né? Às vezes em terreno baldio. Né? Então aí começa a aparecer. Mas animal doméstico também come cadáver. Cachorro, gato, ave também faz parte. Porco, galinha. Eu já cheguei em local assim de encontro de feto. Como é que mulher, encontro de feto. Vem assim, encontro de feto. Mas, na verdade, em geral, já é um bebê formado. Encontro de feto. Nossa, na minha cabeça eu sempre achei que era um encontro. Não. Na minha cabeça, eu achei que era um encontro. Um feto. Tá. É que a requisição vem assim. Eu fiquei assim. Encontro de feto. Eu achei que era uma seita macabra. Encontros de feto. Aí depois que eu vi que era o verbo. A encontro requisição. De feto. A requisição vem. Encontro de feto.
Às vezes o bebê já está a termo, é um bebê mesmo que nasceu. Mas a gente vê também feto. Aí o que acontece? A mãe joga no lixo ou joga lá no terreno, alguém vê. Tem um feto aqui, aí chama a perícia. Aí eu fui atender, foi mais do que um. Escuro, lá para o lado lá do sul, da região sul aqui de São Paulo, Jardim Ângelo, lá para frente, não sei. Era um terreno baldio. E o PM veio, saiu, ele estava lá preservando o feto, né? Porque tem que estar preservando. E ele saiu para nos ajudar. Para indicar para a gente o caminho. Porque a gente estava lá, olha, precisa de ajuda, a gente não encontra aqui o caminho e tal. Quando nós chegamos, a galinha, galinha não tem hábito noturno, hein? Galinha estava assim, uma puxa para cá, a outra puxa para lá, o feto. Em outro local era um porco. Eu tive que sair correndo atrás do porco. Da Elise não tinha um cachorro? Que alguém falou, pô, o cara veio com um pedaço do dedo, um pedaço da mão. Não teve? Da Elise Matsunaga? Que jogaram ele no meio do tinha mato. Cachorro, não sei da história do cachorro. Parece que um cachorro pode ser. E come, viu? Come. E o cachorro doméstico, a gente pega muitos casos assim. Ele começa a lamber o dono. O cara pode morrer, por exemplo, de tuberculose, como a gente já atendeu. Que é um caso, se você não tem experiência, tipo, morreu em casa. Morreu em casa. Tá. Tuberculose. Deu uma hemoptise, que a gente fala que é uma hemorragia absurda, que é caso de tuberculose. Se você não tem conhecimento, você fala, nossa senhora, isso aqui é uma carnificina, porque o que tem de sangue. Caramba. E um local perigoso também, né? Você pode pegar uma tuberculose, porque fica os esporos, né? E o que acontece? O homem morreu. E o cachorro, cadê o dono tal? Ele começou a lamber, é sempre assim. E começa pelo rosto. Já tem um estudo científico a respeito disso. O animal vai no rosto, começa pela boca. Começa a comer? A comer. Então o animal começa a comer cachorro. Pelo rosto, palmas das mãos, planta dos pés e nádegas. Nossa. O cachorro. É uma sequência, é interessantíssimo. E a gente vê, porque tem a patinha do cachorro para lá, para cá, para cá. Né? E ele acaba comendo, quer dizer, quem não tem conhecimento olha e fala, por ser uma cena terrível, né? Mas faz. Sabe aquela mulher que... Acho que foi um dos primeiros que teve transplante de rosto, uma francesa. Sim. Foi exatamente, ela não morreu, mas ela desmaiou. E o cachorrinho começou a lamber, comeu. Ela sobreviveu, depois teve que fazer, né, um transplante. Qual foi o máximo de tempo que você pegou, já viu um cadáver de decomposição, assim? Bastante. Eu já peguei quase esqueletização. É? Tem ainda aderência de partes moles. Eu fiz um caso de triplo homicídio na região de Parelheiros, numa mata que tinha lá. Os 3. Alguém passou, é sempre assim, né? O cara passou por lá e falou, viu uns 3 corpos que jogaram um pouco de terra em cima, mas animal também já tinha ido lá. Eu fui, eles já estavam praticamente esqueletizados. Tinha algumas partes moles. Aí o que acontece? A gente tem que levar para o IML, eu fotografo, vejo se tem alguma coisa, porque às vezes tem uma tatuagem, alguma coisa que seja interessante, ou então uma marca de disparo de arma de fogo, dá para a gente ver. Mas depois eu tenho que acompanhar no IML, né? Aí no IML você tem que retirar essas partes moles, né? E aí você tem que colocar num caldeirão, fazer uma sopa mesmo, para tirar aquelas partes moles, para deixar o osso limpinho. Aí o legista que trabalha na área, que é o antropologista, ele vai lá examinar os ossos.